No centro das atenções do futebol mundial, Zé Lucas se redime, marca gol e o Brasil goleia o México na Granja Comari. Um abraço, boa noite, Vinícius Calado. Um abraço, Mário. Um abraço a você, um abraço, Zé do Carmo. Exatamente, Mário. O Brasil entrou em campo com a seleção sub-17 para o segundo amistoso contra o México nessa semana e dessa vez o Brasil saiu vencedor. Aconteceu um amistoso na última terça-feira, no dia 24 de junho. O Brasil foi muito superior, desperdiçou 2 penalidades, teve bola na trave, mas no fim das contas, o Zé Lucas, logo no início do primeiro tempo, no início da partida, terminou numa infelicidade, escorregando, falhando e o México marcando o gol que deu a vitória à seleção mexicana. Hoje, pela manhã, na Granja Comari, às 10 da manhã, aconteceu esse segundo encontro entre as seleções. Esses amistosos fazem parte da preparação do Brasil e também do México para o Mundial da categoria no próximo mês de novembro. E dessa vez, a superioridade do Brasil da última terça, que não se traduziu em gols e também na vitória, aí se tornou uma realidade. O Brasil venceu por 5-0 e o Zé Lucas fez o primeiro gol, um chute de fora da área, fez 1-0, abriu, né, os caminhos para essa vitória por 5-0, completaram o placar Prates, Davi Lucas, Gustavo e Andrei Fernandes. Então, Zé Lucas, que na terça virou manchete mundial e quando todo mundo estava olhando para ele, com as atenções voltadas para ele, ele terminou falhando numa infelicidade. Dessa vez foi muito bem, marcou gol e fica aí mais, novamente, né, na crista da onda, com todos os holofotes voltados aí para a joia rubro-negra, Mário. Muito bem, Vinícius Calado. Zé do Carmo, essa questão do Zé Lucas é prego batido, ponta virada, como diz o bagaço. Só falta saber para qual clube ele vai, mas que vai, né, Zé? Não tenha dúvida nenhuma. Se você tem a oportunidade de colocá-lo no Barcelona, é claro que o menino ele sonha com esse tipo de situação. Aí entra o lado financeiro da coisa, onde o menino vai procurar ajudar os pais, não é, dar uma condição melhor ao pai, isso não tenha dúvida nenhuma. E é claro que ele tem que ser sempre orientado, porque ele está nessa fase de orientação. E ele, como ele é muito versátil, e principalmente numa inteligência acima do normal, para 17 anos você já está jogando no profissional como titular na frente de um monte de caras que tem muito mais experiência do que você, isso é uma prova de que você é dedicado, é uma prova de que você, não é, quer melhoras dentro já como profissional, e aí você vai ter o tempo hábil a partir do momento que for negociado para você chegar e mostrar um futebol até melhor, não é? Eu acredito que ele deve ajudar muito o esporte nesse sentido, porque ele tem potencial. Quem tem potencial hoje, você pode ver que é imediatamente requisitado para jogar. Por quê? Porque são tão raros esses momentos e o esporte passou por um momento fantástico. O Pedro Lucas, não é? Pedro Lima, ele foi um jogador que saiu um dia desse, aí apareceu outro jogador. Então o esporte, por tratar bem na sua base, é claro que vai colher frutos sempre. E que apareçam outros e outros. Agora cresce o número de atacantes especulados para reforçar o esporte na janela que vai abrir no mês que vem, não é, Vinícius? Dia 10 de julho, Mário. Enquanto até aqui o esporte oficializou as contratações do goleiro Gabriel Vasconcelos e também do meio-campista Pedro Augusto, mas o foco e a necessidade que a diretoria tem, essa percepção, essa noção, é de reforçar o setor ofensivo. O Sport, Mário, tem apenas 5 gols em 11 jogos na Série A do Brasileiro. Desses 5 gols, teve ainda o gol contra, que o Sport teve diante do Vasco. Então, apenas 4 dos 5 gols, um número muito baixo, foram marcados por atletas do Sport nessa Série A. Então, por essa necessidade, claro que o futebol é um jogo coletivo, mas quem está mais próximo ao gol tem essa responsabilidade de decidir, e enquanto o esporte não busca no mercado esses atacantes, o número de especulações de nomes ligados ao esporte, alguns que o esporte fez contato para contratar, a exemplo do Lautaro Dias, do Cruzeiro, outros que são oferecidos ao clube no movimento natural e muito comum, né, do mercado, ainda mais próximo a uma janela de transferências, quando essa janela está próximo de ser aberta. Mas para a gente só citar rapidamente nomes
que foram especulados em relação ao esporte, né, para reforçar o esporte. Lautaro Dias, que já trouxemos, e Yannick Bolasie, ambos atletas atualmente do Cruzeiro, Elias Manuel, do Botafogo do Rio, Pedro Rocha, que trabalhou recentemente com o Daniel Paulista no Remo, depois de muitos anos e muitas temporadas, o Pedro Rocha, em 2025, voltando a ter desempenho e também números muito interessantes. Agora tem uma questão de multa rescisória já de um valor elevado envolvendo esse atleta, e outros nomes que foram oferecidos ao esporte. Bergson, ex-náutico, que está no futebol da Malásia. O de mais cedo, que Vitor disse que você foi pesquisar muito sobre ele, o Bilal Outchiki. Oi? Eu não, amigo, eu tô fora. Ele é que não, tá pesquisando. Mário, Vitor disse que você estava pesquisando sobre os nomes especulados no esporte e que você se interessou por o Bilal Outchiki. Ele tem a nacionalidade holandesa, mas também a dupla nacionalidade marroquina. Ele atua no Volendam da Holanda, tem contrato até o final desse mês, até, né, o próximo dia 30 somente, a próxima segunda-feira, mas esses dois, Bergson e o atleta do futebol holandês, estes foram oferecidos e não devem progredir na negociação. E o último nome, esse que o esporte já teve interesse em outras janelas e que volta a ter o interesse em buscar a contratação, é o venezuelano John Murillo, ele que atua no Atlético San Luis do México, o atleta que já passou e defendeu a seleção venezuelana em várias edições de Copa América. Então, esses são alguns dos nomes que são especulados, mas que até aqui o esporte não concretizou nenhuma contratação nesta janela, neste momento, para o setor ofensivo, Mário. Primeiro teste da intertemporada confirmado para amanhã, vai ser que horas o jogo treino? Está previsto para acontecer no período da manhã, o esporte treinando no sábado somente um período e tendo folga no domingo. Então, esse jogo treino acontecendo, primeira vez que o Daniel Paulista vai comandar a movimentação, tendo ali no seu time 11 contra 11, até aqui tiveram algumas movimentações com bola, e mesmo quando se aproximou do jogo, mas foi uma movimentação tática, parando muito e não colocando 10 na linha de cada lado. Então amanhã vai ter essa oportunidade no jogo treino diante do Sub-20 do Daniel Paulista observar a equipe e dar início, Mário, o direcionamento, a projeção, a esboçar o time titular que ele vai ter contra o Ceará no dia 9 de julho na decisão pela Copa do Nordeste. Amanhã a imprensa não vai poder acompanhar essa movimentação, Mário.